Meu nome é Enzo e esta é a minha história. E aí, povo? Bom, agora eu vou falar de um livro que é um dos meus favoritos, principalmente porque se trata de cachorros, que é o livro A Arte de Correr na Chuva, escrito pelo Garth Stein, e que conta a história do Enzo, um cachorro que é apaixonado por corridas de automóveis. Antes de contar um pouco sobre a história do Enzo, só falando um pouco sobre o livro em si, ele foi feito pela Ed Ouro. Essa é a capa, é uma capa muito bonita. Dessa vez tem o livro... Oh, inferno. Dessa vez o livro tem orelha, eu não comprei na promoção, porque eu não achei na promoção. O livro tem aquelas páginas amarelas que são melhores para ler. O acabamento dele é muito bonito, o meu tá meio velhinho já, de tanto que eu, sei lá, manuseei. E ele tem 303 páginas. É um livro que dá para ler por muito rápido. Eu li em 3 dias e assim, valeu muito a pena. Eu já fiz uma resenha desse livro pro meu blog de veterinária. O endereço está na descrição aí embaixo, tem o link. É só clicar se você quiser ler uma resenha escrita, que provavelmente ficou melhor que essa. Enfim, qual é a história do Enzo? Eu comprei esse livro achando que fosse ser mais um do tipo Marley e eu e tal, mas ele é totalmente diferente. Para começar, ele é uma história fictícia, e o diferencial dele é que ele é escrito em primeira pessoa pelo próprio Enzo. E o outro diferencial dele é que ele é escrito pelo Enzo no último dia da sua vida. Ele percebe que é o último dia da vida dele e ele faz uma retrospectiva da sua vida inteira, contando desde como ele conheceu o Danny, que é o seu proprietário, o seu dono, que era um piloto de corridas, até os últimos dias de sua vida. O Enzo, ele é um terrier que foi adotado pelo seu dono, o Danny, que era piloto de corridas, amador no começo do livro, e depois ele foi se profissionalizando. E o Enzo acabou se apaixonando pelas corridas e se apaixonando por ver o seu dono, Danny, correndo. E isso é muito interessante porque o livro usa várias metáforas diferentes para descrever situações da vida do Enzo, da vida das próprias pessoas, tudo relacionado com corrida. E isso é um ponto muito legal, que é muito fácil de entender o livro. Outro ponto bacana que o autor conseguiu colocar no livro é que o Enzo, assim como ele é fã de corridas, o piloto favorito dele é o Ayrton Senna. Eu fiquei bastante contente em saber que as pessoas lá fora também dão ênfase aos brasileiros, mas enfim, no começo do livro o Enzo ele comenta que sempre que o Danny ia trabalhar, ele deixava o Enzo assistindo TV, e com isso o Enzo uma vez estava assistindo o National Geographic e ele viu um documentário sobre algumas tribos lá e tal, e ele viu que essas tribos acreditavam que após os cachorros morrerem, eles iam encarnar como humanos. Eles voltavam reencarnados como humanos. E o livro gira praticamente em torno daí, porque a partir daí o Enzo ele tem a certeza que ele vai se tornar humano depois que ele morrer, e tudo que ele faz é se preparando para ser o melhor humano que ele conseguir. E ele encara tudo como um aprendizado na sua vida de cachorro para poder fazer o melhor depois que ele tiver reencarnado como um homem. E isso é muito interessante, assim, então um tom meio espírito e tal. Eu gostei bastante do livro nesse ponto. Aí depois que o Enzo descobre que ele vai ser humano e tal, o Danny, que é o dono dele, ele conhece a Eve, que é uma mulher, ele acaba se casando com a Eve. Nesse ponto é muito interessante porque o Enzo, embora ele tenha muitos ciúmes da Eve, ele sabe que ele não pode sentir aquilo e tal, porque o Danny é o dono dele, que é o melhor pra ele. Até que a Eve tem uma filha do Danny,
E o Enzo no começo fica com muitos ciúmes, mas depois ele se torna o guardião dela. E eu via isso nos meus cachorros, é muito massa. Principalmente sendo contado pelo próprio Enzo. E o mais fenomenal desse livro é que ele expressa de maneira extraordinária o companheirismo dos cães perante os homens. Ele afirma que o cachorro realmente é o melhor amigo do homem. E ele se sente um dos responsáveis por manter unida a família do Danny. E isso é muito legal vindo de uma história contada por um cachorro. Então fica a minha dica de hoje, principalmente se você adora livros com cães ou se você adora cães no geral. Tenho certeza que você vai se identificar muito com a Arte de Correr na Chuva, que é um excelente livro. E o título tem tudo a ver com uma ótima passagem do livro que você vai se emocionar muito. Todo mundo que já leu esse livro me diz que chorou a beça no final. O final é realmente muito emocionante, muito surpreendente, principalmente no último capítulo, que eu não vou contar qual é a surpresa, é claro. Mas se você tiver um tempinho, vai por mim que A Arte de Correr na Chuva é um ótimo livro. O único porém dele é que ele é um pouco caro para um livro de 300 páginas. Eu acho que hoje em dia ele deve estar custando em média uns R$40, mas ainda assim vale a pena você ter ele na sua estante. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido e até a próxima.